E aí, turma, hoje a gente vai resolver aqui os exercícios de biologia referente ao conteúdo de compostos inorgânicos. A gente vai dar uma revisadinha aqui rápida aqui antes de entrar no conteúdo, tá? Então, ó, a gente viu que os átomos, matéria que constitui o universo, tá? Se organizam em dois tipos básicos de substâncias: as orgânicas e as inorgânicas. As inorgânicas são aquelas que não têm vida. A gente vai estudar agora como a água e os sais. Já as orgânicas são as moléculas mais complexas. São aquelas que têm vida. São os glicídios, os lipídios, proteínas, vitaminas. Elas têm como característica principal a presença de alguns átomos aqui, tá? 6 principais elementos: nitrogênio, carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Tá? Um macetezinho para decorar N-CHOPS, tá? Então, isso daqui, ó, está presente na maioria dos compostos orgânicos. 99% da massa corporal dos seres vivos é composta por esses elementos. E a principal característica é que o carbono está presente em todos eles. Então, nós somos uma forma de vida baseada em carbono. Tá? Então, aqui, ó, eu coloquei uma tabela aqui, ó, proporção aproximada dos componentes químicos no corpo do ser vivo. Então, a gente tem aqui uma proporção aproximada dos componentes químicos no corpo dos seres vivos. Então, nosso corpo é constituído de 70% a 85% de água. Então, mesmo a água sendo um composto inorgânico, ela ainda é muito importante para a nossa sobrevivência. É por isso que quando os astronautas, o pessoal lá da NASA vai procurar vida em outro planeta, a primeira coisa que eles observam é se tem água. Sem água é impossível haver a vida da forma que nós conhecemos. Os sais ocupam uma pequena parcela aqui desses componentes químicos, mas é muito importante. Então, a água. Vamos falar primeiro sobre a água. Tá? Coloquei aqui algumas propriedades. Solvente dos líquidos orgânicos. Então, os líquidos orgânicos como leite, urina e sangue, por exemplo, se dissolvem em água. É uma das principais características dela. Ela dissolve os líquidos orgânicos. Regulação do equilíbrio térmico, ou seja, dissipação de calor. Redutor de atrito entre tecidos, regiões de contato em ossos e articulações. E reação da hidrólise, quebra de moléculas. Então, a água no nosso corpo, e nos seres vivos em geral, ela depende de 3 fatores: o tipo de tecido, a idade e a espécie. Então, por exemplo, aqui, o tipo de tecido, ó, veja que a quantidade de água, a porcentagem de água, varia de acordo com cada órgão do ser humano. Tá? Idade. Ó, veja que o embrião e o encéfalo de um embrião e o encéfalo de um adulto tem uma variação aqui. Ó. Veja que no embrião 92% aqui é de 92% de água, enquanto no encéfalo adulto 78%. Essa variação também da água no nosso corpo depende da idade. Isso tem a ver também com o metabolismo. A gente sabe que quanto menor a idade, mais acelerado é o metabolismo. Tá? A água está ligada diretamente com isso. A espécie também. Ó, o ser humano, a gente viu lá que varia de 70% a 85% de água no corpo. A água viva tem 98% do seu corpo é constituído de água. Então a água também varia de acordo com a espécie. Coloquei aqui algumas propriedades, tá? A propriedade de coesão, propriedade de atração entre as moléculas. Então a ligação lá entre oxigênio e hidrogênio. Coesão uma molécula de oxigênio e 2 de hidrogênio. Então a coesão está ligada com essa ligação entre os átomos de oxigênio e hidrogênio. Tensão superficial é uma força de atração ali entre as moléculas internas e da superfície da água, tá? Então, existem alguns animais, por exemplo, no livro de vocês aí tem, acho que uma aranhazinha que ela meio que boia na água, tá? Isso aí é devido à tensão superficial da água. A força exercida pela aranha ali é menor do que a tensão superficial da água.
Então ela consegue flutuar, meio que flutuar ali na água. Adesão, atração das moléculas de água para uma superfície. Quem que já brincou na praia? Na praia, pegou um baldezinho, né? Encheu de areia, colocou e virou, fez castelinho de areia, né? O que acontece? A areia ficou no mesmo formato do jeito que você colocou, ela ficou, né? Ficou no mesmo formato do pote, né? Agora imagine se você pegasse um baldezinho com água e jogasse ali, o que ia fazer com a água? Ela ia se esparramar pela superfície. Então é essa propriedade de adesão. A água tem essa propriedade de se espalhar por superfícies, né? De tomar conta da superfície. Se deposita a água em uma jarra, a água não fica em um ponto, ela se esparrama por toda a superfície. Essa é a adesão. Capilaridade. Quando a gente une essas três características aqui: coesão, tensão superficial e adesão. Então, capilaridade origina esse fenômeno. Coloquei aqui, por exemplo, aqui, ó, três tubinhos de três canos aqui, ó, emergidos aqui metade sobre dentro de uma vasilha com água aqui, tá? E a capilaridade faz com que a água preencha essas lacunas aqui desses tubos aqui, tá? Veja que quanto menor é o diâmetro, mais a água sobe aqui dentro. Esse é o fenômeno de capilaridade. É da água ocupar os espaços vazios, devido a essas três propriedades aqui: da coesão, dessa ligação entre as moléculas de água, da tensão superficial, que é essa força que faz com que a água entre aqui, e da adesão, com que faça com que a água ocupe esses espaços aqui com a superfície, tá? Outras propriedades. Calor específico é a quantidade de calor necessário para que você eleva a temperatura de 1 grau Celsius 1 grama de água, tá? Então, o calor específico é o quanto você precisa de calor para elevar a temperatura de 1 grama de água. Calor de vaporização é a quantidade de energia necessária para que você passe a água da fase líquida para a fase gasosa. É a energia necessária para que você evapore a água. Então ali, quando você coloca a água para ferver numa panela lá no fogão da sua casa, ali é necessário uma determinada quantidade de energia para que a água ferva. Se você colocar pouca energia, você ligar lá o fogo bem baixinho, ou for com isqueiro lá embaixo da panela, a água não vai ferver, porque essa energia foi insuficiente. Então, calor de vaporização é aquela energia padrão, básica, para que a água entre em vaporização. A mesma coisa é o calor de fusão. É a quantidade de energia necessária, né, para que você passe a água do estado sólido para o estado líquido. Ponto de solidificação é outra propriedade muito importante da molécula de água, tá? É graças a esse ponto de solidificação aqui que muitos ecossistemas sobrevivem. Então, a gente sabe que o ponto de solidificação da água é o 0 grau Celsius. A partir do momento que a água se solidifica, o gelo, a água ao se solidificar vira gelo. O gelo tem acaba se expandindo e tem uma densidade menor do que a da água, porque com a mesma massa ele ocupa um maior volume. E isso faz com que, por exemplo, nos mares, em rios, determinadas criaturas, animais, consigam sobreviver lá embaixo da água, em uma temperatura maior, enquanto o gelo fica apenas na superfície, boiando sobre a superfície com a temperatura menor. Poder de dissolução é um solvente universal. A água é conhecida como solvente universal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os sais minerais. Substâncias inorgânicas, em forma de íons ou cristalina ou molecular. Estão presentes em pequenas quantidades nas células, porém são essenciais para o metabolismo. A carência de sais minerais pode provocar o mau funcionamento do organismo. Então a gente tem os sais minerais divididos aqui em dois grandes grupos, o dos macrominerais e o dos microminerais. Os macrominerais são necessários em grandes quantidades para o nosso organismo, mais de 100 mg por dia. E os microminerais são pequenas quantidades.
Outra característica aqui, tá? São encontrados eles de duas maneiras: imobilizados, ou seja, em estruturas cristalinas, no caso casca de ovo, em carapaço, os ossos, tá? São sais em formas cristalizadas, ou dissolvidos em água, são dissociados em íons, cálcio, magnésio, sódio, por aí. Aqui a gente tem uns grupos, tá? Os grupos do microminerais, a gente tem aqui os principais aqui, tá? Cobalto participa da composição da vitamina B12, que por sua vez participa do processo de síntese das hemácias. Pode ser encontrado em carnes, laticínios, amendoim e ervilha. Tá? Ervilha, grande quantidade de cobalto. O cobre participa da estrutura de algumas enzimas e substâncias importantes para o transporte de gases, como hemocianina, presente em crustáceos e molúsculos. É essencial na síntese de hemoglobina. Está presente em alimentos como fígado, mariscos, nozes e leguminosas. Isso aqui é importante porque às vezes você vai lá no médico, ele fala: olha, você está com certo problema, você está com falta de cobre, de ferro, de alguma coisa no sangue. E aí você já sabe aqui, essa tabela é importante, que você sabe quais alimentos são ricos nesses sais. Tá? Então a gente tem aqui, ó, cobalto, ervilha, cobre, o fígado. Tá? Cromo atua no metabolismo energético e da glicose. Encontra-se em cereais integrais como o milho, no pimentão, na banana, no levedo de cereja e em carnes. Ferro associa-se à proteína hemoglobina e auxilia no transporte de gás oxigênio para as células, necessário para a respiração celular. Então veja que o ferro ele é importantíssimo para a respiração celular, porque ele ajuda no transporte de oxigênio no sangue. Tá? A deficiência desse elemento no organismo pode causar anemia. Então, quando a pessoa está anêmica, é falta de ferro. O ferro está presente em verduras como espinafre, leguminosas, coisas como feijão, soja, ervilha, no fígado, carnes vermelhas e gema de ovos. O que é engraçado? Geralmente, popularmente, a pessoa fala: tá com anemia, precisa comer o quê? Feijão. Feijão tem muito ferro. Realmente, feijão tem altas quantidades de ferro. Mas o tipo de ferro que o feijão tem, ele é pouco absorvido pelo nosso organismo. O alimento que tem mais ferro absorvido pelo nosso organismo é o ferro das carnes vermelhas. Então, o feijão tem mais ferro do que a carne. Em quantidade, sim. Mas o tipo de ferro, a gente vai ver depois esse tipo de ligação, ferro 1, ferro 2, ferro 3, o tipo de ferro que tem o feijão, ele é menos absorvido pelo nosso corpo do que o ferro que tem na carne. Tá? Flúor participa da composição da parte mineral dos dentes, tornando-os resistentes à cárie. Está presente na água fluorada, no agrião e nos brócolis. Então, o flúor é importante para os nossos dentes. Tá? Iodo, parte fundamental dos hormônios da glândula tireoide. Então, é importantíssimo você consumir iodo para os hormônios da glândula tireoide, tá? Que controla o metabolismo energético. A ausência do iodo acarreta na falta desses hormônios e causa desregulação do metabolismo. O iodo pode ser encontrado em peixes, frutos do mar e em sal iodado. Molibdênio, componente de algumas enzimas, é encontrado em cereais integrais, leguminosos, amêndoas e leite. Selênio está associado à vitamina E, castanha do Pará, mariscos, leguminosas, carnes e cereais. Zinco e manganês são importantes para o funcionamento de enzimas do processo digestivo. Zinco e manganês, para quem já tomou leite de manganês para má digestão, essas coisas, já sabe o que isso aqui significa, tá? O zinco pode ser encontrado em amendoim, frutas, verduras, cereais, mariscos e carnes. O manganês também pode ser obtido nos frutos do mar, além de ser encontrado em palmito, coentro, açaí, grão de bico e arroz integral. Vamos lá. Macrominerais. Cálcio participa da coagulação sanguínea, da contração dos músculos, da transmissão do impulso nervoso, dos batimentos cardíacos, da formação e manutenção dos ossos.
e da ativação das enzimas. Pode ser encontrado no leite, na carne, nos ovos e nas verduras. Então, o cálcio é importantíssimo tanto para a coagulação sanguínea quanto para a manutenção dos ossos. Quem tem osteoporose, aquela doença que enfraquece os ossos, o principal remédio que o médico passa lá é vitaminas que contenham cálcio. A pessoa vai tomar cálcio para melhorar, fortalecer os ossos. Eu quebrei o pé recentemente, o médico passou algumas pílulas que contêm cálcio para ajudar na calcificação do osso, no fortalecimento do osso. Fósforo participa da formação e da manutenção dos ossos também. Faz parte da composição dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, e da composição de moléculas que armazenam energia, como o ATP. Os fósforos podem ser encontrados em legumes, cereais e outras sementes, feijão, ervilha, soja, por exemplo, castanha, sardinha, leite e derivados, aves e carnes. Magnésio participa da produção de proteínas e faz parte da molécula de clorofila, a qual é importante na fotossíntese das plantas, por exemplo. Pode ser encontrado em cereais integrais, como arroz, nas frutas, nas leguminosas e na gema de ovo. Potássio influencia na contração dos músculos, no impulso nervoso, no equilíbrio hídrico e na manutenção do pH. Então, potássio na contração dos músculos e nos impulsos nervosos, tá? Além disso, potássio é importante na ação de enzimas relacionadas aos processos de produção de proteínas e respiração celular. Esse elemento químico pode ser encontrado em folhas verdes de batata, ó, a banana aqui, ó. Quem já ouviu dizer lá que a pessoa está com câimbra, está com problema de quê? De contração dos músculos, né? Então, como banana que tem potássio vai ajudar. Não é mito, é verdade. E outras frutas, molho de tomate, feijão, legumes, carnes e leite. Sódio e cloro, esses aqui a gente tem que ter bastante cuidado. Atua no relaxamento muscular, na transmissão dos impulsos nervosos e no equilíbrio hídrico das moléculas. Ó, no equilíbrio hídrico tem a ver com a quantidade de água na molécula, das células. Então aqui, ó, se você ingerir muito sódio, você pode estar alterando na quantidade de água das suas células. Pode-se encontrar sódio no sal de cozinha e em muitos alimentos industrializados. Quando consumido em excesso, pode trazer problemas de saúde como hipertensão, pressão alta. Então, a pessoa consome muito sal, pressão alta. O sal de cozinha, a sua fórmula molecular, ela é NaCl, ou seja, cloreto de sódio. Tem esses dois aqui na sua composição. Então, muito cuidado com o sódio. Além de hipertensão, ele também altera a quantidade de água que tem no nosso organismo. Vamos lá, vamos para as questões. Questão número 1. Embora seja o composto encontrado em maior quantidade em qualquer ser vivo, não é possível estabelecer a sua proporção em uma forma geral, uma vez que sua concentração apresenta variações. Quais são os fatores que podem interferir na concentração de água nos seres vivos e como isso ocorre? Então, quais são os 3 principais fatores que interferem na concentração de água? Idade, espécie e atividade do tecido. A gente viu que no encéfalo de um embrião tem muito mais água do que o encéfalo de uma pessoa adulta. Que a água viva contém muito mais água no seu organismo do que nós, seres humanos. E que, por exemplo, o cérebro tem muito mais água do que os nossos ossos. Então, o que varia? Idade, espécie e atividade do tecido. Aqui eu coloquei de forma geral a minha resposta, tá? Eu não vou detalhar tudo aqui não, vou só dar uma resumida. A importância da água para os seres vivos não se limita apenas à sua maior concentração no organismo, mas principalmente às funções desempenhadas por essa substância. Associe propriedades químicas às funções exercidas. Então o que eu coloquei aqui, ó? Eu coloquei aqui, ó, que a coesão permite que a coesão entre as moléculas de água é responsável pela tensão superficial. A coesão, a adesão e a tensão são responsáveis pela capilaridade. O elevado calor específico permite o controle térmico dos organismos.
E o poder de dissolução da água a torna um solúvel universal. Resumir todas aquelas propriedades lá que a gente viu. Tá bom? 3. Explique como se formam as ligações de hidrogênio, as quais determinam a coesão da água. Então, o hidrogênio se forma com... O oxigênio se liga com duas moléculas de hidrogênio, né? Ali as duas têm um ângulo, se vocês olharem no livro, entre as duas moléculas de hidrogênio tem um ângulo de 104,5 graus. E por meio desta interação da molécula, da forma que ela é ligada, é chamado de coesão. Tá? Coloquei aqui, ó. O oxigênio de uma molécula atrai o hidrogênio de outra molécula, dessa forma por meio de uma interação. As moléculas de água permanecem ligadas, o que é denominado coesão. Então, quando se ligam lá, a gente tem um oxigênio e dois hidrogênios. Dois hidrogênios separados por uma angulação de 104,5 graus. Então, a gente tem ali a polaridade de oxigênio oposta à do hidrogênio. E aí, as moléculas de hidrogênio, as moléculas de oxigênio, o oxigênio de uma molécula de água atrai os hidrogênios de outra molécula de água. E assim vamos fazendo várias ligações uma com o outro. Tá? Questão 4 fala o seguinte. Os sais minerais encontrados nos mais diversos alimentos desempenham importante papel na manutenção do organismo. Eles podem ser encontrados na forma dissolvida, como íons nos líquidos corporais, na forma de cristais nas estruturas ósseas ou associados nas moléculas orgânicas. Identifica os sais minerais associados a cada função. Olha lá. Desempenham papel na propagação do impulso nervoso. O que é? Sódio e potássio. Vamos lá, vamos voltar lá. Sódio e potássio. Ó, o potássio influencia na contração do músculo e no impulso nervoso. Ó, o sódio aqui, ó. Atua no relaxamento muscular, na transmissão dos impulsos nervosos. Vamos à próxima. Participa no processo de coagulação sanguínea. O que é? O cálcio. Além da coagulação sanguínea, ó, cálcio participa da coagulação sanguínea, ajuda também na formação dos ossos, tá? E na ativação de enzimas. Associa-se a moléculas de proteínas e atua como transporte de gases. O que é? Ferro. Ó. Além disso, combate a anemia também, não é? Então, ferro. Associa-se à proteína da hemoglobina e auxilia no transporte de gás oxigênio para as células, necessário para a respiração celular. Tá? Sua ausência afeta diretamente a glândula da tireoide, o iodo. Eu não vou voltar lá não. Componente mineral dos dentes, evita o desenvolvimento de cáries, é o flúor. Tá? Atividade proposta. Durante a aula, o professor apresentou uma pesquisa nacional que mostrava que o consumo de sódio pelos adolescentes brasileiros é superior ao determinado pela Organização Mundial da Saúde. O professor então destacou que esse hábito deve ser evitado. A doença associada a esse hábito é letra D, não é? Hipertensão arterial. Então, o consumo excessivo de sódio, principalmente por causa desses alimentos industrializados, pode causar hipertensão arterial, pois esses alimentos, principalmente industrializados, têm grande quantidade de sódio. Sem falar também que a gente vai comer um arroz, a gente tempera arroz com o quê? Com sal, né? Cloreto de sódio. Feijão, tempera com o quê? Com sal. Carne, com sal. Sem falar que a carne já tem o sal dela por natural. Então é complicado, tá? 2. O corpo humano é composto de várias substâncias distribuídas em diferentes classes químicas. A água é substância inorgânica presente em maior quantidade no organismo, tendo uma série de funções. Assinale, então aqui é a letra, aqui é a letra D. Assinale a alternativa que apresenta apenas funções relacionadas à água. Então vamos lá. Água, solvente dos líquidos orgânicos, verdadeiro. Transporte de substâncias, verdadeiro. Manutenção da temperatura corporal, ó, verdadeiro, aqui a gente já matou de primeira, a letra A.
tá? Isolante térmico, reserva energética não, coagulante do sangue, sim, reserva energética não, tá? Por eliminação, já vamos letra A. Ó, questão da PUC, ó. Com relação aos sais minerais da alimentação, sua importância e funções no organismo humano pode-se afirmar. O cloro é o elemento necessário, já que age junto com o sódio e entra na constituição do ácido clorídrico no estômago. Verdadeira, viu? Essa é V. O potássio age com o sódio nos processos relacionados com a fisiologia dos impulsos nervosos. A gente acabou de ver na questão duas anteriores aí. A gente voltou lá e viu que tanto o potássio como o sódio agem nos impulsos nervosos. Então, o ferro entra na formação da hemoglobina do sangue, o qual transporta oxigênio para as células. A gente viu que o ferro tem grande importância no que se diz respeito à oxigenação do sangue e na respiração celular. O iodo faz parte dos hormônios da glândula tireoide, que controlam a taxa de oxigenação das células, interferindo no crescimento. Certíssimo. O cálcio entra na formação dos dentes e dos ossos e atua no funcionamento dos músculos e nervos e na coagulação do sangue, ó. Certíssimo. O cálcio, tanto na coagulação do sangue, como na calcificação dos ossos. Lembra lá que eu dei o exemplo da minha perna que eu quebrei, eu precisava tomar cálcio para calcificar os ossos. Então aqui a alternativa aqui, ó, é E, todas estão corretas. Ó, 4. Uma mulher está amamentando um filho recém-nascido, mas costuma ingerir menos cálcio do que a quantidade normalmente perdida no aleitamento. Sobre a mãe, é correto afirmar que o valor nutritivo do seu leite não está sendo afetado? Não. É claro que está sendo afetado. A gente viu que o cálcio também ele trabalha tanto na calcificação dos ossos, né, dentes também, e na coagulação do sangue. Então, tá alterando sim o valor nutritivo do leite. B. O processo de calcificação óssea da criança não será afetado? Claro que vai. Se tem menos cálcio, então se ela vai ter menos cálcio no seu organismo, então os ossos vão ser afetados diretamente. Os ossos precisam de cálcio para se fortalecer. C. Em breve não terá mais cálcio para utilizar no leite? Verdadeiro. D. Os níveis de cálcio dessa mulher não serão afetados? Claro que vai ser. Se ela não está ingerindo cálcio corretamente, então seus níveis vão ser afetados. Letra C. A próxima. Considere um grupo de pessoas com características homogêneas no que se refere cor de pele. Cor de pele, né? Assinale a alternativa dentre as apresentadas que corresponde às pessoas desse grupo que têm maior chance de apresentar deficiência de vitamina D e que estão mais sujeitas a fratura ósseas. Tá? Então vamos lá. Indivíduos que ingerem alimentos ricos em cálcios. Então, o cálcio ajuda no que? Na calcificação dos ossos, né? Então, quem ingere alimentos ricos em cálcio tem os ossos mais fortes. Então, já por eliminação aqui, já não é AA, tá bom? B. Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcio. Opa, sim. Como ovos e derivados do leite. Opa, ovos e derivados do leite são ricos em cálcio. Então, isso aqui, ó, nega essa primeira frase. Então, aqui já é falso. E que raramente tomam sol. Isso aqui sim, mas essa parte aqui é falsa. D. Indivíduos que ingerem alimentos ricos em cálcios. Não, ricos em cálcios não, né? Letra E. Indivíduos que ingerem alimentos pobres em cálcios, sim. Como frutas cítricas e arroz, sim. Frutas cítricas e arroz são pobres em cálcio. E que raramente tomam sol. Sim, o sol, a vitamina D está presente na luz do sol. Então, se a pessoa toma pouco sol, ele tem falta de vitamina D. Então, aqui o correto é letra E. Tá bom? Próximo. Já dei a resposta aqui, né? A água apresenta inúmeras propriedades que são fundamentais para os seres vivos. Qual dentre as características seguintes relacionada é a propriedade da água de importância fundamental para o sistema biológico? Possui baixo calor específico? Não, a água possui alto calor específico.
se ela possuísse baixo calor específico, ela teria variação muito rápida e a sua temperatura ia acabar afetando muito os sistemas biológicos. Suas moléculas são formadas por hidrogênio de disposição espacial linear. Não é linear não. A gente viu lá, ó, que eles têm uma angulação lá de 104,5 graus. Não é de maneira linear não. Seu ponto de ebulição é entre 0 e 100? Não. Ponto de ebulição da água é exatamente 100 graus. Entre 0 e 100 não. É um solvente limitado, pois não é capaz de se misturar com muitas substâncias. Lembra lá? É um solvente ilimitado, tá? Possui alta capacidade. Solvente limitado não. Ele é um solvente universal, tá? Ele dissolve várias substâncias, principalmente todos os líquidos orgânicos. E possui alta capacidade térmica e é um solvente de muitas substâncias, ó. Verdadeiro. Então aqui a letra E. 7. Ó. Durante todo o ano de 1995, o governo deixou de fornecer iodato de potássio aos fabricantes de sal. Iodo é essencial para o ser humano. Problemas, porém, só se manifestam em populações subnutridas, que não inclui em alimentação produtos do mar, uma rica fonte natural de iodo. A cidade alternativa que apresenta, respectivamente, o nome da glândula afetada da doença provocada pela falta desse elemento. Vamos voltar lá? Voltar lá. Iodo. Parte fundamental dos hormônios da glândula tireoide. Então, quem tem tireoide precisa tomar iodo. O iodo ajuda aí com os hormônios da glândula tireoide. Então aqui é letra B, tá? Glândula tireoide e bócio. 8. Segundo um estudo feito na Etiópia, saiu aqui para mim. Segundo um estudo feito na Etiópia, crianças que comiam alimentos preparados em panelas de ferro apresentam uma redução da taxa de anemia de 55% para 13%. Essa redução pode ser explicada pelo fato de aquecido ativa a vitamina do complexo B presente nos alimentos, prevenindo anemia. O que previne anemia que a gente viu? Ferro. Qual o alimento que mais tem ferro? Carne. Tá? O alimento, carne vermelha, é o alimento em que nosso organismo mais absorve ferro. Mas aqui no caso ele não está falando um tipo de alimento. Só está falando panela de ferro. Então não tem nada com o complexo B aqui não. B. Contido nos alimentos se transforma facilmente durante o cozimento. C. Oriundo das panelas modifica o sabor dos alimentos, aumentando o apetite da criança. D. Proveniente das panelas é misturado aos alimentos absorvidos pelo organismo. Então o que acontece? O ferro, o que é feito da panela, devido ali àquele aquecimento, o ferro acaba dilatando ali, né? E algumas partículas ali, algumas moléculas de ferro acabam se misturando com o alimento. O ferro da panela se solta no alimento e as crianças ingerem aquilo ali, fazendo com que diminua o ferro, aumente o ferro no sangue e, por consequência, diminua a anemia. Então, letra D. Vamos dar continuidade. A presença de água no corpo de todos os seres vivos demonstra que ela é uma molécula indispensável para a sobrevivência. Um fenômeno que envolve a água em nosso corpo é o processo de termorregulação. Determine duas propriedades da água da molécula da água que justificam sua ação no processo de termorregulação. Então, duas propriedades dela, por exemplo, é o calor específico e o calor latente de vaporização. Um permite que a água, um calor específico, permite com que a água não mude de temperatura, não tenha mudanças bruscas de temperatura no nosso corpo. O latente de vaporização faz com que o nosso corpo utilize algumas quantidades de água para evaporar, né, em forma de suor, fazendo assim, regulando assim a temperatura do nosso corpo. Então, coloquei aqui
Depois vocês copiem aí de maneira detalhada. O deslocamento de água da raiz para outras partes de uma planta pode ser em parte justificado pela capilaridade. Exemplifique resumidamente esse fenômeno citando exemplos relacionados às propriedades das moléculas de água que justificam o deslocamento da seiva bruta, água e sais minerais pelo interior de um capilar. Então coloquei aqui de maneira bem detalhada. Coloquei, ó, a coesão. Saiu para mim aqui. Ó, a coesão garante a união entre as moléculas de água e a adesão promove a união das moléculas de água com as paredes dos vasos capilares. Desta forma, é possível que a água suba pelos vasos condutores e seja distribuída pelas várias partes da planta. Ainda a tensão superficial permite a formação de película que prende a água aos vasos e assim faz com que ela suba contra a gravidade. Já o calor específico permite a evaporação da água, aumentando a pressão interna que estimula a subida da água às raízes das folhas. Por fim, com o poder de dissolução, os sais minerais de água são dissolvidos e a pressão aumenta e a água consegue percorrer os vasos. Número 3. A análise da estrutura da molécula da água permite relacioná-la a uma série de propriedades. Leia os itens a seguir que tratam sobre tal estrutura ou fenômenos assinados VOF. Vamos lá. Os elementos presentes na molécula de água garantem que ela seja apolar, bipolar, ou seja, bipolar. Essa é falsa, viu? A molécula de água é bipolar, porque a região do oxigênio tem carga parcial negativa e a do hidrogênio tem carga parcial positiva, tá? Então essa daí é falsa. B. A capacidade de formar ligações de hidrogênio originam uma substância que ganha e cede calor rapidamente, ou seja, tem baixo calor específico. Falsa, viu? A água tem alto calor específico, tá? Moléculas polares tendem a ser dissolvidas em água. Isso é verdadeira. O menor percentual de água em um idoso em relação a uma criança, em parte, pode ser justificado pela diminuição do metabolismo ao longo da vida. Sim, a gente viu que uma das propriedades uma das características que fazem a água variar no corpo é o que? O tecido, a idade e a espécie. Então, no caso aqui, ó, isso aqui é verdadeiro, tá? Então, o metabolismo está ligado diretamente com a idade e também com a quantidade de água no organismo. D. Dois tecidos distintos, como o adiposo e ósseo de um indivíduo de determinada espécie, deverão apresentar o mesmo percentual de água. A gente viu que o tipo de tecido também faz com que a água varie, não é? Então, isso aqui é falso. Questão número 3. A tabela a seguir, contendo informações nutricionais, foi emitida em uma embalagem de leite, desnatada disponível do mercado brasileiro. Responda. Apesar da porção de 200 ml de leite conter apenas 5% da quantidade diária de sódio necessária para o nosso metabolismo, conforme descrito na tabela, é muito comum as pessoas apresentarem um consumo excessivo de tal mineral. Cite outros alimentos presentes na dieta humana que são ricos nessa substância. Qual que é o principal? Sal de cozinha, né? Carne, ovos, né? Então, tudo que a gente vai fazer hoje, coloca sal. Vai temperar a carne, coloca sal. O feijão, coloca sal. O arroz, coloca sal. E aí a gente sabe que a ingestão em grandes quantidades de sal, né? Acaba agredindo muito o nosso organismo, né? A gente viu ali atrás, lá naquela tabela, que o sal ele trata da quantidade de água também, ele regula a quantidade de água do nosso sistema, do nosso organismo. Então, se você ingere muito sal, você está diminuindo a quantidade de água do nosso organismo. E 75-85% do nosso organismo é água. Então, se você tem pouca água no seu organismo, você começa a falhar todo o seu sistema. Então, quais os principais problemas de saúde podem estar relacionados diretamente ao consumo excessivo de sódio? O principal dele é hipertensão arterial e outras doenças
cardiovasculares, tá? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que a gente deve ingerir no máximo 2.000 miligramas de sódio por dia, tá? Isso equivale a 5 gramas de sal, ou seja, o máximo que a gente tem que utilizar de sal por dia é uma colherzinha de chá. Às vezes a gente coloca, na hora de fazer arroz, coloca 4, 5 só no arroz, né? Então, muito cuidado com o consumo excessivo de sal. 5. A ocorrência de anemia no Brasil varia de acordo com região e nível socioeconômico, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. Segundo em conta esses fatores, responde: qual sal mineral em deficiência na dieta pode ser associado à anemia? É o ferro, né? E a gente viu que o alimento que é mais rico em ferro para o nosso sistema, para o nosso organismo, é a carne vermelha, a carne bovina. A gente sabe que a carne bovina hoje está muito cara, tá? Em média, o quilo está de 25 a 30 reais a carne bovina. Por que aqui fala que a ocorrência da anemia varia de acordo com região e nível socioeconômico? Socioeconômico porque a anemia, de acordo com o Ministério da Saúde, está presente na população mais pobre. É a população que ingere menos carne vermelha. Então, se ela ingere menos carne vermelha, ingere menos ferro, então assim, consequentemente, mais anemia. Então, a população mais pobre ou não come carne, ou come carne mais barata, ou é o frango, ou é carne de porco, ou ovo, come outras proteínas, né? Ou não come nenhuma proteína. Tá? Come ou em pequenas quantidades. B. Determine a molécula presente nas células sanguíneas que contém esse... Então, peraí, colocar a resposta da primeira ferro. Determine as moléculas presentes nas células sanguíneas que contém esse sal mineral e cite qual a sua importância. Então, o ferro faz parte da estrutura das proteínas da hemoglobina. Está onde? Presente nos glóbulos vermelhos, na oxigenação do sangue, tá? Então, ferro faz parte da estrutura da proteína hemoglobina. 6. A presença de fósforo na alimentação de todos os seres vivos é fundamental para os processos celulares que consomem energia. Coloquei aqui, ó, uma resposta bem detalhada, porque lá naquela tabelinha que eu achei bem fraquinha a explicação, tá? Então coloquei: o fósforo ingerido por meio da alimentação é comumente encontrado no corpo como fosfato. Os fosfatos desempenham um papel importante na produção de energia, como os componentes de ATP, trifosfato de adenosina, molécula que armazena energia. Então, o fósforo tem grande importância no armazenamento de energia no nosso corpo. A energia liberada do ATP é usada rapidamente, de modo que o corpo contém apenas uma pequena quantidade utilizada para disparar a atividade celular. Questão 7. Todas as formas de vida conhecidas pelo homem apresentam água em sua constituição. A seguir, observe a representação do percentual aproximado de água em diferentes órgãos e tecidos do corpo humano. E posteriormente responde. Então a gente tem aqui, ó, os ossos, né, esqueleto, 22% de água, fígado 68%, rins 83%, sangue 83%, coração 79%. Então a gente vê que de acordo aqui com o tecido, a gente tem mais ou menos água nesses tecidos. Então, ó, de acordo com a representação, o conteúdo de água no corpo humano varia de 83% a 10%. Quando há perda de água pelo organismo devido à desidratação severa, quais são as estruturas mais afetadas? Olha, então se há perca de água, os mais afetados são aqueles em que mais precisam de água. Nesse caso aqui, quem? Rins e sangue, e também o coração. Então, por exemplo, quem já teve alguém aí que se queixou, o pai ou a mãe, de pedra nos rins, ou então de ter infecção urinária, principalmente infecção urinária, muita gente tem infecção urinária. Por quê? As pessoas acabam ingerindo pouca água por dia. Então, devido à correria do dia a dia, esquece de tomar água. O que acontece? A primeira coisa que vai embora, a primeira coisa que é afetada é o quê? Os rins. A pessoa tem infecção urinária, vai fazer xixi, sente dor na hora de fazer xixi, é um xixi forte, muito amarelo. Então, 2 dias que você ficar sem beber
água suficiente, a primeira coisa que vai ser atacada vai ser os rins. Tá? Então coloquei aí de forma detalhada. Tá? No geral, todo o organismo, sendo os primeiros os rins e os sangues mais afetados. Tá? O coração também é afetado. Então aqueles tecidos que mais têm a maior proporção de água serão os primeiros a ser afetados. Tá? Qual a relação entre a água e as reações químicas do organismo? Tá? Então a água ela atua principalmente na dissolução, né, de diversas substâncias orgânicas. Então permite reações químicas no meio aquoso. Lembra lá que a água é solvente universal para todos os líquidos orgânicos. Quais fatores podem fazer variar a composição da água no organismo humano, representado na ilustração? Além né, do tipo de tecido, né, a idade e o metabolismo. Né, a porcentagem de água nos indivíduos varia com a idade e, consequentemente, o metabolismo. O metabolismo se altera com a idade. Né? 8. Sódio e potássio são sais minerais que atuam no funcionamento das células nervosas, permitindo que haja o quê? Funcionamento de impulsos, propagação dos impulsos nervosos. Lembra lá que a gente viu naquela tabela? Então vamos lá. Então ó, o sódio e o potássio, eles são de extrema importância para os nossos neurônios. Então eles estão ligados diretamente com nossos impulsos nervosos. 9. Associe os 6 elementos químicos da coluna da esquerda com os 5 funções da coluna da direita. Então, baseado naquela tabela que a gente viu lá, que está lá no livro. Então, formação de tecido ósseo, está onde aqui? No 4, cálcio, né? Lembra que eu falei cálcio? Quem tem osteoporose, quem quebrou uma perna, tem que tomar cálcio aí para melhorar na calcificação dos ossos, né? Calcificação. Transporte de oxigênio é o que? Ferro. Lembra que eu falei que o ferro, além de combater a anemia, também ele ajuda na oxigenação do oxigênio. Oxigenação do oxigênio. Na oxigenação do sangue. Tá? Fazendo assim o transporte do oxigênio. Assimilação de energia luminosa, tá? Magnésio. Equilíbrio de corpo com a água, sódio. A ingestão exagerada de sódio altera na quantidade de água no nosso organismo. Então, se você ingere muito sódio, você vai estar desidratando nosso organismo. Faz uma experiência, pega um pedacinho de carne na sua casa, corta 2 pedaços iguais. Aí você tampa um, coloca na geladeira. O outro você vai lá, pega sal, coloca, tampa e coloca na geladeira. Quando for no outro dia, pega os dois e dê uma olhada. Olha como está um e olha como está o outro. Você vai ver que um está muito mais seco. Um vai estar com muito menos água do que o outro. Então, o sódio, tá? Ele trabalha, se ingerido em excesso, ele desidrata o organismo. Então, o sódio está ali no equilíbrio. Não pode nem ficar sem consumir e nem consumir muito. O problema é que o sódio tá... A gente pegou o hábito de colocar sal de cozinha em tudo que é rico em sódio, né? Transmissão de impulso nervoso, a gente acabou de ver ali, ó, potássio, né? Então a sequência certa aqui é o quê? Letra C, 4, 6, 1, 5, 2. Para finalizar, diferentes sais minerais que atuam de forma estrutural ou reguladora em nosso corpo foram organizados em 2 grandes grupos, como se pode conferir. Grupo A, cálcio, potássio, fósforo, sódio, cloro, magnésio. B, ferro, zinco, manganês, flúor, cobre, selênio, cromo, cobalto e molibdênio. Com base na divisão dos grupos apresentados aí, B, assinale afirmativo correto. Todos aqueles do grupo A são moléculas bipolares? Não, aqui tem moléculas bipolares não, viu? B, todos aqueles do grupo B são microminerais ou oligoelementos? Vamos lá? Vamos comparar. Vou voltar aqui rapidinho.
Ó. Cobalto, cobre, cromo, ferro, flúor, iodo, mobilene, selênio, molibdênio, selênio, zinco, manganês. Vamos lá. Ferro, zinco, manganês, flúor, cobre, selênio, cromo, cobalto, molibdênio. Então, todos esses aqui são dos grupos do microminerais. Então, isso aqui está certo. Os macrominerais são necessários em menor quantidade que os microminerais? Não, é o contrário. Tá? As maiores concentrações de minerais no organismo humano ocorrem devido aos sais do grupo B? Não, a gente tem altas concentrações de sódio e cálcio no nosso organismo, é o contrário. Nos grupos A e B são listados compostos orgânicos comuns em ser vivo. Orgânicos não, esses aqui são compostos inorgânicos. A gente está estudando água e sais, são compostos inorgânicos, tá? Então, falso. Então aqui é certa a letra B.